Olá! De um poderoso e destrutivo tornado no Kansas a uma filmagem surpreendentemente rara de geleiras se soltando na Antártida. Hoje você verá o que acontece quando a Mãe Natureza se enfurece e demonstra todo o seu poder de esmagamento. Viajar pelas montanhas costuma ser uma atividade de lazer com consequências imprevisíveis. Um grupo de turistas estava em uma excursão na região de Tian Shan, quando, de repente, um deles registrou um claro crepitar de gelo. Em seguida, aconteceu isso. As imagens que ele conseguiu capturar acabaram sendo épicas, mas não só por causa do ângulo. A avalanche se moveu muito mais rápido do que ele previa e não demorou muito para alcançá-lo. Felizmente, todos saíram ilesos e o grupo pôde continuar a viagem, mas com uma incrível memória do que aconteceu. Essas são as imagens que você não verá em folhetos publicitários sobre o paradisíaco Havaí. Durante a erupção de um vulcão, uma de suas crateras rompeu e toda a lava acumulada ali desabou sobre o vilarejo mais próximo. O fenômeno da natureza se moveu lentamente, mas devido à sua alta temperatura, ele simplesmente destruiu tudo em seu caminho e fez postes de luz pegarem fogo como se fossem fósforos. Embora as pessoas tenham conseguido fugir, alguns carros e casas foram engolidos pela lava fervente. Este deveria ter sido um dia normal e tranquilo em um vilarejo suíço, mas certos caprichos da natureza simplesmente não podem ser previstos. Em um curto espaço de tempo, enormes fluxos de lama invadiram as ruas, e você pode pensar que um deslizamento de terra não é tão perigoso quanto, por exemplo, um furacão. Mas veja só a rapidez com que o fenômeno da natureza encheu as ruas. Ele arrastou carros com facilidade, quebrou lajes e demoliu prédios. Felizmente vazios, mas os moradores da região provavelmente ficaram chocados quando viram essas imagens gravadas pelas câmeras de segurança. As fortes tempestades são uma das manifestações mais óbvias da ira da natureza. Elas não só aterrorizam as pessoas, elas também podem deixar suas vidas muito difíceis. Estudantes universitários viram com seus próprios olhos um raio atingindo uma linha de energia, causando um curto-circuito instantâneo. Isso não só deve tê-los impressionado, como também os deixou sem eletricidade por algum tempo. Em dias normais, você dificilmente distinguiria esse vulcão de qualquer outro, mas ele certamente é incomparável. Há alguns anos, a erupção do Runga Tonga, na Polinésia, provocou a maior explosão atmosférica de todos os tempos. As consequências foram impressionantes. Vários países próximos foram atingidos por tsunamis e o som se espalhou por 170 quilômetros. A NASA afirma que a erupção foi mais poderosa do que a explosão de uma bomba atômica. Este vídeo poderia ser uma cena de um filme de apocalipse, mas foi assim que o céu da cidade de Laguna, no Brasil, ficou. Nuvens negras e espessas movendo-se rapidamente e descendo de forma ameaçadora sobre a cidade. É difícil imaginar o que aconteceu depois, mas provavelmente foi algo mais ou menos assim. Os funcionários estavam dentro da fábrica quando ouviram barulhos estranhos do lado de fora. Quando abriram o portão, não acreditaram no que viram. Uma tempestade com chuva forte e vento havia reduzido a visibilidade a quase zero. Eles tiveram uma sorte inacreditável por terem pego a tempestade enquanto estavam em um lugar abrigado.
A surpresa desagradável durante uma tempestade é o aparecimento de um tornado. E embora os residentes da província canadense de Alberta estejam acostumados com os caprichos do clima, essa visão foi surpreendente até mesmo para eles. Dá uma olhada na escala disso. Parece que uma enorme coluna preta está prestes a engolir a cidade inteira. No entanto, o mais incrível é que o tornado passou apenas pelos campos e não afetou as casas. Posso imaginar como os habitantes locais ficaram felizes. Já no Kansas, o tornado não foi tão educado. O tornado atravessou uma pequena cidade. A velocidade do vento chegou a 265 km por hora, o que fez com que o tornado derrubasse facilmente telhados e tetos mais frágeis. Algumas casas foram completamente destruídas. Embora as consequências levem anos para serem reparadas, o mais importante é que os habitantes da região sobreviveram. A água tem um poder tremendo, mas ele certamente não é só benéfico, mas também destrutivo. Ela pode, por exemplo, erodir o solo em segundos e fazer com que um prédio de apartamentos caia bem na frente de uma multidão impressionada. Mas ver a erosão do solo solto debaixo de um edifício não é tão incrível quanto testemunhar algo assim. Durante a passagem do furacão Fiona por Porto Rico, grandes quantidades de chuva causaram inundações e os elementos da natureza demoliram rapidamente uma estrutura metálica pesada. Isso aconteceu tão rápido que os funcionários nem tiveram tempo de fazer nada. Tudo o que puderam fazer foi assistir chocados. A correnteza era tão rápida que arrancou a ponte em apenas alguns segundos e a carregou o rio abaixo. Era como se a estrutura fosse feita de um plástico em vez de metal. Centenas de quilômetros de mar aberto, uma das partes mais assustadoras do oceano, onde os marinheiros ficam a sós com os elementos da natureza. Estamos falando da passagem de Drake. São necessários 2 dias para atravessá-lo e nesse período tudo pode acontecer. Na maioria das vezes, há ventos fortes que provocam tempestades poderosas com ondas de até 15 metros de altura. Para os capitães de navios, navegar por essa área é considerado um desafio, e olhando essas imagens é fácil entender o porquê. E quando o céu está fechado, é ainda mais assustador. Impressionante, não é? Outro exemplo de como a natureza pode ser imprevisível. A China teve o azar de enfrentar os caprichos do clima. As condições severas foram acompanhadas por uma diferença de temperatura em todo o país que chegou a 90 graus Celsius em um só dia. Nas regiões mais frias, a temperatura caiu abaixo da marca de 50 graus negativos, fazendo a precipitação congelar instantaneamente. A tempestade de gelo interrompeu a vida das pessoas por dias. As estradas e os carros congelaram e o gelo cobriu quase tudo. É uma visão incrível, mas é muito mais agradável observá-la da janela de um apartamento quente.
Mas pode ser pior. As baixas temperaturas podem fazer com que edifícios inteiros fiquem cobertos de gelo. Essa cena foi vista no Canadá. Quando as temperaturas ficaram baixas e os ventos aumentaram, os moradores das regiões costeiras passaram por momentos difíceis. As ondas ficaram tão grandes que atingiram prédios residenciais. Devido ao frio, a água congelou instantaneamente e cobriu os prédios com uma casca de gelo, transformando a cidade em um cenário de um conto de fadas. Tenho certeza de que naquele momento as pessoas se arrependeram de ter comprado uma casa na beira d'água. Uau, uau! Mucha un poco de cuidado, ¿eh? Sim! Uau! Uau, 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 uau! Uma erupção vulcânica é uma visão extremamente impressionante, como confirmam os gritos entusiasmados dessa garota. No entanto, é melhor observá-la o mais longe possível, e aqui está o porquê. Esse pessoal conseguiu capturar a erupção do vulcão Santiaguito, na Guatemala, onde uma coluna de cinzas subiu ao céu a mais de 5.000 metros acima do nível do mar, quase que imediatamente. E a queda das cinzas foi registrada em todos os municípios em um raio de 40 quilômetros. Você consegue imaginar esse poder? O cara mais sortudo da Índia não é o protagonista de Quem Quer Ser um Milionário, mas sim este cara. Ele milagrosamente conseguiu desviar de uma queda de rochas enormes e escapar desse deslizamento de pedras. Esses acontecimentos nos fazem apreciar ainda mais cada segundo de vida. Uau, matei! Sabe a decisão, amigo? Essa região é uma das mais perigosas da Índia, pois é a área mais propensa a deslizamentos de terra e quedas de rochas. Dizem que isso se deve à expansão da cidade e às construções em grande escala. As explosões nas montanhas fazem com que essas grandes rochas caiam dos cumes. Ainda bem que os instintos do cinegrafista entraram em ação e ele escapou só com um pequeno susto. Bem-vindo ao Nepal, um país que sofre uma média de 500 desastres naturais por ano. Os deslizamentos de terra são os mais comuns, especialmente durante a estação das monções. No entanto, é uma experiência inesquecível ver isso com seus próprios olhos. Portanto, dá para entender suas exclamações de surpresa. Os construtores e arquitetos claramente subestimaram o poder da natureza. Acontece que o vento pode ser tão forte que pode arrancar o telhado de uma casa como se fosse um pedaço de papel em questão de segundos. Você consegue imaginar a velocidade que o vento precisa atingir para derrubar uma árvore? Em média, uma rajada de vento de 90 km por hora é suficiente para causar sérios danos a edifícios e derrubar árvores. Nem mesmo um sistema radicular forte é capaz de resistir a essa força.
Essa forte tempestade em linha reta, acompanhada por um grupo de tempestades severas que se movem rapidamente, tem um nome específico: derecho. Foi ela que atingiu vários estados dos Estados Unidos de surpresa. Em algumas áreas, os ventos atingiram velocidades de 110 km por hora e chuvas torrenciais e grandes granizos desabaram do céu. É fácil imaginar o que uma combinação de condições climáticas tão desagradáveis pode causar. Na manhã seguinte ao derecho, alguns moradores mal conseguiram reconhecer suas cidades natais. Desde nossos tempos de escola, sabemos o que são terremotos e como eles surgem. Mas é difícil acreditar que um único deslocamento de rocha na fronteira da China com o Quirguistão possa ter provocado mais de 4.000 tremores e diversos terremotos fortes. Imagine o horror que essas pessoas sentiram no 24º andar de um prédio que balançava. Devido à localização do país, os japoneses estão acostumados a terremotos e reagem com calma aos avisos de perigo. Mesmo assim, muitos japoneses provavelmente ficaram chocados com a força dos tremores nesse dia. As autoridades imediatamente alertaram os residentes para que ficassem longe das áreas costeiras devido ao risco de tsunamis. Vale destacar, no entanto, o nível de preparação para desastres. A estação ficou completamente ilesa, apesar de tremores tão fortes, e até mesmo a placa da estação permaneceu intacta. É muito difícil o granizo surpreender alguém, afinal praticamente todos nós já vimos esse fenômeno com os próprios olhos, mas quase ninguém viu uma precipitação desse tamanho. Bolas de gelo do tamanho de bolas de tênis, capazes de quebrar janelas e amassar carros tranquilamente. Centenas de carros foram danificados após essa forte chuva de granizo no Kansas e no Missouri. A imagem era simplesmente terrível. Se você não soubesse que foi a natureza que fez isso, pensaria que o carro passou por um tiroteio. E se até mesmo para os residentes dos estados centrais dos Estados Unidos esse fenômeno foi uma surpresa, não é difícil imaginar o choque que as pessoas tiveram quando presenciam uma cena semelhante no México. No entanto, as coisas poderiam ter sido ainda piores se eles também tivessem esse bônus climático. San Sebastián é um destino de surf bastante popular na Espanha. Aqui, o ano inteiro há ondas que atingem quase 5,5 metros de altura, exceto, é claro, quando começam os tsunamis. Nesse momento, nenhum surfista se atreve a se aproximar da água por motivos de segurança, mas os turistas não perdem a chance de fotografar as águas furiosas da baía, nem que seja de longe. Na Itália, os elementos da natureza também podem mostrar seu caráter forte. Essas imagens do vilarejo de Vernazza provam isso. Os moradores de uma outra cidade italiana tiveram um pouco menos de sorte. A tempestade os pegou de surpresa. Muitos estacionaram seus carros bem perto da orla e não esperavam o que aconteceu. Eles só puderam observar com tristeza a água inundando seus carros. Quando o vento aumenta no deserto, ele levanta uma grande quantidade de areia no ar na mesma hora. E dependendo da força do vento, o espetáculo pode ter escalas muito diferentes. Por exemplo, em uma região do sul da China, ocorreu uma tempestade de areia que os especialistas consideram a mais forte dos últimos 2 anos. O vento carregou a areia a uma velocidade de quase 15 metros por segundo. E a parede de poeira resultante envolveu instantaneamente a área e reduziu a visibilidade. Nesse momento, o cinegrafista deve ter se sentido como um personagem de algum filme pós-apocalíptico.
Uma avalanche nas montanhas dificilmente pode ser considerada uma surpresa, a menos que bloqueie uma rodovia inteira. E esse está longe de ser um caso isolado. Quase 50 trechos de estradas foram bloqueados ao mesmo tempo devido a avalanches e deslizamentos de terra. Às vezes, buracos subterrâneos e inundações trabalham juntos e formam crateras como essa. Eu aconselharia essas pessoas a se afastarem o máximo possível do local. Não há como prever a velocidade com que ele crescerá. Essas imagens incríveis foram registradas por Christine Hannon, uma fotógrafa amadora e líder assistente de uma expedição na Antártida. Entre 2008 e 2009, a garota passou 3 meses no gelo, comandando o Zodiac, um barco inflável usado em expedições polares. Durante esse tempo, a lente de sua câmera capturou imagens incrivelmente belas e às vezes até assustadoras. E todas as vezes, seus instintos profissionais a ajudaram a ligar a câmera no momento certo. As autoridades de uma cidade nos Emirados Árabes decidiram aliviar os moradores de uma seca e empurraram nuvens de chuva para a cidade, mas as coisas não saíram conforme o planejado. Não é difícil imaginar que os moradores não ficaram muito gratos quando viram isso. Идет красота.